pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência ao nosso livro 1, tema 3, técnicas de pintura. Eu comi o acento, mas ele existe aqui, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Bom, quais são as técnicas de pintura usadas desde a pré-história? Você tem as tintas feitas de uma forma natural, com pigmentos naturais retirados da própria natureza, como barro, como algumas sementes que, quando trituradas, misturadas a óleos, né, a sangue de animais, você conseguia cores específicas, e só que isso era muito limitado. Que cores você tinha com essas tintas retiradas na própria natureza? Você tinha tons de vermelhos, tons de laranjas, né, tons de ocre, mas você não tinha o roxo, você não tinha o rosa, você não tinha um laranjaço, você não tinha um azulão. Então o homem teve a necessidade de fazer o quê? De ir aprimorando essas técnicas, e ele passou por várias descobertas, né, como a têmpera, que era uma maneira de você temperar essas tintas naturais. O tempo foi passando e a tecnologia crescendo e tal, até que ele descobre as tintas a óleo. As tintas a óleo passam a ser uma grande revolução na pintura. Por quê? Porque com a têmpera, que era a tinta que você preparava, né, pigmentos naturais, misturando com gema de ovo, você não conseguia dar efeito, por exemplo, de claro e escuro. Por quê? Como é que era feita essa técnica? A técnica da têmpera, você tinha que aplicar no afresco. O que era o afresco? O afresco era gesso que você passava na parede e, de uma forma muito rápida, tinha que desenhar, e também muito rápido tinha que pintar antes que o gesso secasse. Então isso deixava um pouco limitado as possibilidades da pintura nessa época. Século XVII você tem a descoberta da tinta a óleo, e com a invenção desse tipo de tinta, desse material, você consegue trabalhar mais a questão do claro e escuro. Como, por exemplo, nessa obra de Velázquez, As Meninas, onde você observa bem que ele divide a tela em duas áreas. Ele divide a tela nessa primeira área, onde a infanta Margarida, né, da corte de Filipe, está com as suas damas de companhia. Então você tem a luz sobre elas, que são personagens principais nessa pintura barroca, e você tem a parte de trás, onde Velázquez vai trabalhar a parte escura do quadro. Isso só é possível, tanta luminosidade, tanta perfeição, né, tanta originalidade, graças a esse efeito do claro e escuro que é dado com a tinta a óleo. Uma outra pintura feita mais ou menos um pouco depois dessa época, do artista barroco Vermeer, artista holandês, a gente vai ver essa pintura aqui, porque essa aqui é uma releitura que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, nessa pintura, Moça com Brinco de Pérolas, recomendo vocês, já que estão em casa de bobeira, assistam esse filme, tá? Onde conta a história de vida desse pintor chamado Johannes Vermeer, e tem uma cena do filme onde ele está preparando as suas tintas. E aí o que você tem? Você tem nessa pintura aqui o destaque da luz e sombra, exatamente feita com a tecnologia, né, da época da tinta a óleo. Então o que você vai fazer para poder pintar um quadro a óleo? Primeiro você vai pegar esse quadro, você vai forrar esse quadro, né, ou com gesso ou com uma tinta acrílica especial. A partir daí, com um lápis muito fininho, você vai fazer o desenho, ele vai funcionar como se fosse o carvão antigamente, tá? E a partir daí você vai colocando essas camadas de pintura. Na têmpera, não dava para você errar a cor. Na têmpera, você tinha que ser muito rápido, porque era uma técnica onde a tinta ia acabar secando muito rápido, mas aqui não. Se você errar a cor, você tem como passar uma nova camada de tinta para você acertar essa cor. O brilho que vocês estão vendo aqui é dado com a tinta branca sobre a cor que você já utilizou.
E para fazer os retoques, você vai usando um pincel muito mais fino, onde você tem uma precisão muito maior, onde você tem um controle muito maior das suas áreas de luz e das suas áreas de sombra. Aqui desse lado, peguei essa pintura de propósito para falar um pouco de um assunto que falamos no ano passado, que é a releitura. O que é a releitura? Releitura é você dar uma nova interpretação a algo que já existe. Então, o artista pegou uma modelo, colocou na mesma pose, na mesma luz, no mesmo ângulo de Vermeer e fez uma fotografia, tendo como referência a pintura de Vermeer. A gente tem que lembrar que nessa época aqui dessas pinturas, a máquina fotográfica ainda não existia, tá, pessoal? Aqui você tem a lição de anatomia do Dr. Tulpe. É uma... não sei se eu falei Tulpe certo, acredito que tenha falado, tá? E essa obra é de um grande mestre da luz e sombra chamado Rembrandt. Aqui nessa obra, vou ver se eu consigo sair de frente dela para vocês verem melhor, você tem todo um jogo de luz e sombra muito próprio do período dessa pintura, que é o período barroco. Então você tem a luz em cima do cadáver que está sendo estudado, já que essa é uma lição de anatomia. Você tem esses alunos, né, espantados, admirados pelo estudo que estão desenvolvendo, e você tem toda a seriedade, a firmeza do Dr. Tulpe passando essa lição para os seus alunos. E aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem, mais uma vez, né, a gente consegue perceber toda essa dramaticidade dessa pintura graças ao domínio da técnica de luz e sombra que Rembrandt majestosamente vai fazer nessa pintura. Para eles estudarem como funcionava, como eles deviam retratar essa luz e sombra, a gente está falando de uma época que não tinha luz elétrica, tá, pessoal? As luzes eram apenas luzes de vela, ou luz de lampião. Muitos artistas, né, criaram um chapéu especial, onde nesse chapéu eles colocavam velas e iam pintar em áreas mais escuras, né, dentro da sua própria casa, em áreas mais escuras, para poder entender como eles iam passar para a tela esse efeito de luz e sombra. Aqui mais uma de Vermeer, agora sim, Vermeer, sim, que é o ateliê do artista. Nessa obra, você observa um artista em seu ateliê e como eram feitas essas pinturas dessa época. Era muito comum que alguém posasse de modelo, por exemplo. Ele recebeu uma encomenda para poder pintar um quadro de alguém famoso da época. Essa pessoa famosa, óbvio que não ia ficar lá o tempo inteiro à disposição de um artista. Então, o que era muito comum fazer? Essa pessoa posava só para fazer o esboço e uma pessoa que geralmente ou era da família do artista, porque era muito caro também pagar um modelo e eles não tinham nem tanto dinheiro assim, ou uma pessoa da família posava ou eles pagavam. Alguém podia ser um mendigo, uma prostituta, para poder ser o modelo do pintor. Tá? Então aqui ele está pintando uma pessoa, deixa eu só dar uma olhada aqui no original. Ela está com um instrumento musical na mão e ele vai pintando todo esse ateliê. Então a gente podia perceber como é que funcionava esse lugar onde o artista trabalhava, muitas vezes no meio da sua própria casa. Essa pintura aqui, vocês não estão vendo errado não, tá? É de uma pintura de uma artista nipo-brasileira chamada Tomi Otaki, onde ela vai trabalhar essa tinta óleo, né? Que na verdade ela está trabalhando tinta acrílica, de uma maneira diferente do que a gente viu aqui, certo? Ela vai trabalhar a tinta pura. Por ser uma artista moderna, ela se dá o direito de interpretar a realidade que ela quer. No caso aqui, a realidade que ela está falando não é a realidade que seu olho humano está vendo, e sim a realidade da cor vermelha. E aí dá para a gente entrar numa série de discussões
sobre essa realidade, que vamos fazer dessa discussão ao vivo e a cores, tá bom? Bom, galera, o que vocês vão fazer? As páginas 52 e 57 do nosso livro de arte, tudo bem? Até lá, grande beijo para vocês!